sempre a nossa gratidão ao nosso Deus, porque esse dia foi o dia que o Senhor fez e nós devemos nos alegrar, regozijarmos no Senhor. E é sempre desafiador para nós nos entregarmos a servi-lo no primeiro dia da semana. Todo o tempo, esse primeiro dia da semana traz para nós a compreensão da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, naquela manhã impressionante para alguns que tomaram a admoestação e tiveram a necessidade de ir até o sepulcro, como Maria Madalena, a outra Maria, Pedro e João, e a comprovação para estes que Jesus não estava ali. Ele havia ressuscitado, ressurgido dentre os mortos. Quando o mundo tenta falar e mencionar algo que o próprio Deus instituiu como a Páscoa judaica, o mundo entra na doutrina dos homens, contrária ao ensinamento da Bíblia. Muitas pessoas têm uma noção totalmente equivocada, errada, até mesmo da palavra Páscoa. Mencionam um coelho, ovos de chocolate. Quem mais tem isso aí? Coelho, ovo de chocolate, algo doce. Tem um lembrete, né? Não foi chocolate, foi sangue. Não foi ovo, foi cruz. Não foi doce, foi doloroso. Não foi coelho, foi o Cordeiro, o Senhor Jesus. Das exposições são feitas, apenas uma eu vi trazendo ênfase bíblico da cruz vazia, o nome Jesus e próximo um cordeiro. Eu vou convidá-lo hoje à noite a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 1. Vou pregar uma mensagem sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 34. Jesus, o Cordeiro de Deus. Assim que você for encontrando, desapegue um pouquinho do seu assento, tá? Desapegue só um pouquinho para a nossa leitura e oração. E logo em seguida eu devolverei você para o seu assento, para a sua cadeira. Evangelho de João, capítulo 1. Alguém providencia, misturado, é claro, um copo d'água para mim, que eu acabei esquecendo de colocar algo aqui dessa natureza. Isso, Esther. Obrigado pela sua prontidão. Dá uma misturada, filho. Não traz muito gelada não, senão, em vez de ajudar, vai atrapalhar. João, Evangelho, do versículo 27 ao versículo 34. Nós vamos pegar nesse texto, é um texto em andamento. É o testemunho de João, o Batizador, ou Batista, que ele dá a respeito da pessoa dele, quando veio aquela comissão do Sinédrio, do Conselho lá de Israel, querendo entender quem era João, se porventura ele era o Messias, o Cristo. E ele dá no versículo 27 o testemunho dele dizendo o seguinte: este é aquele que vem após mim, que antes de mim, do qual eu sou digno de desatar a correia da sandália. Está falando sobre Cristo, que eles não conheciam, mas que estava no meio deles. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando-o com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque o seu pensamento no trono celestial do Deus bendito. Obrigado, Senhor, pela porção da palavra lida e tudo quanto da palavra nesses dias tem vindo para a nossa compreensão sobre a obra realizada por Cristo Jesus. João apresentou da maneira como o Senhor tinha em plano e propósito, introduzindo o ministério terreno, o ministério público do Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Damos graças por esse momento, pelo ensino que teremos da palavra, pela preparação que necessitamos e que vem do Senhor, e também, Deus eterno, lembrando alguns nomes pelos quais temos orado. A missionária Angélica, seu tratamento, seu momento de testemunho aqui no Brasil, entre aqueles que também padecem, Deus. Que ela seja instrumento nas mãos do Senhor, com todo recurso, fortalecimento e na alegria do Senhor. Que esses dias sejam dias muito importantes na sua vida e no seu viver. Também, Deus, lembramos da irmã Inês de Ribeirão Preto, aguardando na providência do Senhor aquela cirurgia, que logo em breve ela receberá a provisão que vem do Senhor. Dona Maria Cordeiro, Deus, embora esteja padecendo de uma enfermidade terrível que vai consumindo o seu corpo, estamos orando também para o conhecimento da obra salvadora de Cristo Jesus, tanto dela quanto do Fernando, Deus. Também lembrando do Luiz Eutaque de Andrade, Luiz Antônio, por quem temos acompanhado por vários meses em oração, momentos muito difíceis já enfrentados por ele, e a melhora da providência e agir do Senhor sobre o pâncreas dele tem sido algo que tem nos feito entender: o Senhor está no controle. Oramos pela salvação da família e a oportunidade de testificarmos da palavra com eles, Pai. Por tudo, ó Pai, coloco diante do Senhor em oração nesse momento, lembrando também, Senhor, a irmã Cláudia, sua vida espiritual, saúde emocional, física, toma em tuas poderosas mãos, Deus. E também salvação dos meus sobrinhos, da Valéria e do Elias, Deus. Tanto mencionar o Elias em oração, ontem eu encontrei com ele, Deus. Tenha o Elias uma clara consciência do poder e autoridade da palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus, dando graças por tudo. Amém. Ô Esther, pega outra água lá, que essa aqui eu derrubei. Sem querer eu bati a mão e derrubei. Ninguém sabia que eu tinha derrubado, agora que eu falei, todo mundo já sabe. Olhei a minha mão. Tá bom, ainda bem que subiu um like ali, mas eles nem sabem do que é que eu estou falando, porque para a transmissão há um delay, há uma demora. Obrigado, tá? Na história da humanidade, é impossível negar que o Senhor Jesus veio fazer parte dessa história. Mundialmente, quando você olha para a história da humanidade, há um momento
na história da humanidade, que entra a pessoa do Salvador, o Senhor Jesus. Ele vem para o cenário da história da humanidade. E Jesus entrou na história com uma missão, a sua primeira vida, a missão de dar vida. Jesus, o único e verdadeiro Deus, entra na história assumindo a forma humana para nos dar vida. João 3,16 ensina-nos o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o próprio Senhor Jesus, lá em João 10,10, estabelecendo, enfocando, destacando a sua missão de ter vindo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus, cheio de graça e de verdade, veio para nos acolher, para nos receber, não por algo que tenhamos feito, pelo contrário, mas por aquilo que Ele iria realizar e realizou na cruz. O Salvador vem e toca em quem antes não era tocado, e fala com quem antes não deveria falar, quebra todos os protocolos, paradigmas e conceitos errados que haviam sobre Deus, mostrando que o verdadeiro Deus, mesmo sendo todo poderoso, Ele é todo amoroso, amém? O amor se manifestou concedendo através da cruz a obra de salvação para todo aquele que crê em Jesus. É rigor, não é? O Cordeiro de Deus. Por todo o tempo, na cultura do povo de Israel, eles muito bem entendiam a participação, o envolvimento de um cordeiro. Por todo o tempo da história de Israel, o cordeiro era sacrificado como pagamento pelos pecados do povo. Era isso que João Batista tinha em mente quando ele apresenta, quando ele divulga a pessoa do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tal declaração de João, ela é poderosa, mas soava muito estranha no coração daquele povo que aguardava a vinda do Messias. A percepção é de que a primeira tarefa do Messias não é juízo e poderio dominador, mas tirar o pecado do mundo. Não, tal tarefa de juízo dominador, ele então é o Cordeiro. Talvez, é bem possível que aqueles que esperavam o Messias estivessem esperando chegar o leão, e vem o Cordeiro. Esperavam um rei, e ele é servo. É muito estranho. Por isso que João aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, o batizador, o Batista, ele viu aquele que viria depois dele, do qual nem sequer João se considerava digno do mais humilde serviço escravo, desatar a correia das sandálias. Versículo 27, nós lemos sobre isso. O sangue de cordeiros não podia cobrir pecados, é verdade, mas eram símbolos que apontavam para o verdadeiro sacrifício, capaz
de conceder o perdão, o sacrifício de Jesus. E João apresentou, você vai ver João demonstrando claramente que Jesus é o Messias, e a palavra hebraica que significa escolhido, em grego o termo correspondente é Cristo. Assim, quando falamos Jesus Cristo, não estamos apenas dizendo o nome de Jesus, mas seu título também seria como dizer Jesus, o escolhido. Amém? Lá no Sinédrio, em Israel, o Sinédrio era uma espécie de tribunal religioso judaico. E esse tribunal religioso judaico ouviu falar de João. João estava pregando, João estava falando do Messias. E o que esse tribunal religioso judaico fez? Foi interrogar João. E muitos estavam confundindo João Batista com o Messias. Você vê isso no capítulo 1, quando ocorre essa aproximação desse tribunal judaico para interrogar João. Tudo porque naquela época, meu amado, muitos apareciam dizendo ser o escolhido. Então, dentre os judeus, havia um comitê judaico responsável por averiguar a veracidade das informações. Por isso esse comitê então é enviado para interrogar João, tirar satisfações quanto às suas declarações. E ele prontamente disse que não era o Messias, mas afirmou algo muito importante para esse comitê: ele já está no meio de vocês, ele já está entre vocês. Então o comitê investigava, iria avaliar os milagres, se eram reais, a descendência, a linhagem, se havia nascido na cidade de Belém, se satisfazia todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. E um dia depois desse comitê conversar com João, Jesus aparece, e o próprio João, apontando para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro. As pessoas não estavam preparadas para um cordeiro que morreria como sacrifício. Se elas não estavam preparadas para um cordeiro, para o que elas estavam preparadas? Elas esperavam, sabe quem? O leão da tribo de Judá. O que nós agora esperamos é o que elas estavam esperando: forte, poderoso, vitorioso. Queriam um rei imponente, coroado com ouro e pedras preciosas, e não foram capazes de reconhecer um rei vestido de humildade e coroado com espinhos. Por isso é importante a declaração de João: eis o Cordeiro de Deus. Jesus contrariava todas as expectativas dos corações humanos endurecidos. O Messias veio como cordeiro, uma figura frágil, indefesa, e é entregue ao sacrifício. Pela lei do Antigo Testamento, a única forma para se relacionar com Deus era por meio do sacrifício de um cordeiro. Então, entre os seres humanos e Deus, houve sempre um cordeiro. E Cristo entrou na história para oferecer o sacrifício permanente, perfeito, que seria suficiente para toda a humanidade. Eu disse suficiente. Tem uma diferença de ser suficiente para ser eficiente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer. A eficiência ocorre para quem recebe. Abre o seu coração para Jesus. O invoca como Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para que a pessoa venha invocar, ela precisa crer.
envolve a obra de fé em Jesus. Não a fé igrejacional, de igreja, mas de Bíblia, da palavra de Deus, no Salvador, o Senhor Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 7. Como que nos primeiros anos meu na igreja eu ouvia do púlpito tantas vezes o livro de Isaías capítulo 53 sendo mencionado. Isaías 53. Estou chegando lá. Você também está indo para lá? Vamos lá, vamos nós dois juntos. Isaías 53, estou quase lá. Estou lá, 53, 7. Ele foi, estão comigo lá, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus, o Cordeiro de Deus. Primeiro ponto para a nossa mensagem hoje à noite. Jesus, o Cordeiro de Deus, nome atribuído a Cristo. Na verdade é o Cordeiro de Deus, nome atribuído a Cristo. O que esse nome compreende? Por esse nome não se compreende simplesmente que Cristo era manso e gentil como um cordeiro. Existem razões mais grandiosas para Cristo ser chamado assim. Diz respeito ao fato que por esse nome, o Cordeiro de Deus, Cristo foi obediente, sendo Ele mesmo o sacrifício pelo nosso pecado. É o Cordeiro que no passado, ao ser instituída a Páscoa judaica, é esse Cordeiro que os israelitas tomaram no 10º dia e guardaram até o 14º dia, quando à tarde foi sacrificado esse cordeiro, e o seu sangue foi passado nas vergas e ombreiras das casas dos israelitas, porque naquela noite o Senhor à meia-noite passaria sobre o Egito com o destruidor. E cada casa em que não houvesse sangue, o primogênito daquela casa, tanto o primogênito de Faraó, do seu servo e dos animais, morreriam. Israel recebeu então a orientação de se prepararem para então celebrarem a Páscoa. Essa semana agora foi uma semana de leitura bíblica em Êxodo capítulo 12. Você quer saber o que é Páscoa? É só ler Êxodo capítulo 12. Eu mandei umas 30 perguntas ali para a Tiana de Êxodo capítulo 12 agora à noite. Depois você confere lá, tá? Bom estudo, perguntas e respostas. A Páscoa, da palavra hebraica passagem, instituída por Deus, quando Deus então num evento impressionantemente marcante, porque Deus, quando Ele se mostra grandioso, Ele realmente é grandioso, com poder e autoridade. Ele libertaria o seu povo do Egito na ocorrência da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Ele preparou o seu povo para tomar um cordeiro. E o texto de Êxodo capítulo 12, no 10º dia toma o cordeiro, 14º à tarde seria sacrificado, do 14º dia até o 21º, eles comeriam pães sem fermento, pães asmos. Do 14º ao 21º dia, e isso do primeiro mês, de Abib Onissá. Tudo muito criteriosamente desenvolvido na compreensão de Deus para o seu povo.
Porque Deus é zeloso, de ordem, um Deus de harmonia. E o povo, então, Deus diz para eles o seguinte: vocês vão celebrar a Páscoa da seguinte maneira: vão comer o cordeiro, tem que ser assado, não pode ser cozido, não pode, não poderia ser cozido, tinha que ser assado. Eles deveriam comer ervas amargas, ervas amargosas, e comeriam da seguinte maneira: sapato nos pés, lombos cingidos e cajado na mão, e apressadamente, porque foi nesse momento que o povo, à noite, amados, à noite, meia-noite e Deus fez: isso é Páscoa, não tem coelho, não tem chocolate, mas tem cordeiro, bem, Jesus, o cordeiro, um tipo de Cristo, cordeiro pascual. E segundo aos Coríntios 5:7 vai dizer que Cristo foi sacrificado por nós. Ele é o nosso cordeiro pascal, o cordeiro verdadeiro que haveria de prover o que Abraão havia dito em Gênesis 22, quando Isaac perguntou para o pai: pai, eis aqui lenha, tudo necessário para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E Jesus, o cordeiro de Deus, era o cordeiro verdadeiro, para o qual apontava cada sacrifício feito no templo de manhã e à noite. Era o cordeiro para o qual Isaías profetizou: levado ao matadouro, conforme o versículo 7. Era o cordeiro verdadeiro, simbolizado de maneira vívida pelo cordeiro pascual. E enfim, Cristo era a grande propiciação, satisfação pelo pecado, a qual Deus havia prometido enviar ao mundo desde a eternidade. Ele é o Cordeiro de Deus. Amém? Amém. O Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. João aponta para Jesus. E essa compreensão ficou distante da realidade de muitos em Israel naqueles dias. Depois de falarmos sobre o Cordeiro de Deus, nome atribuído a Cristo, a obra de Cristo, o Cordeiro de Deus. João declara que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como há a compreensão do seu nome, há também uma compreensão da obra de Cristo. Jesus não veio ao mundo para ser um conquistador. Aí você pensa assim: pastor, mas tinha tudo para ser, mas não foi. Um filósofo, mas tinha tudo para ser. Ou um mero professor de moralidade e conduta. Ele não veio ao mundo para ser isso. Ainda que poderia ter sido, mas não foi. Jesus veio para salvar pecadores. Amém? Jesus veio para salvar pecadores. Jesus veio para fazer o que o homem jamais poderia obter, para realizar o que é essencial à felicidade do homem. Enfim, veio para tirar o pecado do mundo. E só ele poderia cumprir essa missão, porque o sacrifício para cumprir essa missão do Cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mácula, sem mancha. Cristo, o Salvador, o quê? Poderoso, completo, ele tira o pecado. Tanto é que você tem lido na Bíblia que no céu não entra pecado. Detalhe importante: Cristo não morreu apenas para os judeus, mas também para os gentios. Não sofreu somente por algumas pessoas, mas por todo o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Cristo é um Salvador perpétuo, incansável, tira o pecado daqueles que nele creem. Cada pessoa hoje invocando Jesus como Senhor e Salvador, tal pessoa é liberta do poder do pecado.
O pecado, de acordo com Romanos 7,14, é excessivamente maligno. Quando a pessoa vem ao conhecimento de Cristo, ela é liberta do poder do pecado. O pecado é um cruel senhor que escraviza. O Cordeiro de Deus, nome atribuído a Cristo. Segundo lugar, falamos da obra do Cordeiro, tirar o pecado do mundo. Terceiro, o sangue purificador de Cristo, o Cordeiro de Deus. Nas ocasiões em Israel, nos dias do Velho Testamento, em que cada cordeiro foi imolado, o sangue foi derramado. Na instituição da Páscoa, pegaram aquele sangue para passar nas vergas e ombreiras das portas. O sangue do cordeiro. E aí eu e você chegamos à compreensão então que Jesus derramou o seu sangue como o cordeiro. O sangue que perdoa os pecados. Mas se andarmos na luz como ele está, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. A obra completa não é nada para ser pago. Ele já pagou o seu imaculado, incontaminável sangue. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminável. Pedro fala sobre isso, pois você confere lá em 1 Pedro. Por causa dele, podemos agora ter um belíssimo relacionamento íntimo, profundo com Deus. Por causa de Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O único capaz de nos levar ao Pai. Ele é o único. Bem, o Filho unigênito. Quem está comigo na sexta-feira, nós estamos estudando sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João. E cada capítulo a gente fica empolgado com os detalhes da divindade de Jesus, que muitas vezes você lendo nem percebia sobre isso, nem prestava atenção, como principalmente Jesus com Nicodemos. Interessante. Só Deus pode dar vida eterna. Jesus é Deus. Nem Jesus é Deus. Agora, milhares de pessoas estão se contentando apenas com um conhecimento intelectual acerca do Cordeiro, sem nunca o buscarem verdadeiramente pela fé, para que seus pecados sejam realmente tirados. Estão mortos em delitos e pecados. É preciso ter fé na obra realizada por Cristo, para que a pessoa venha receber um novo coração e a salvação das almas. Os cordeiros que eram sacrificados nos templos eram apenas a sombra do cordeiro perfeito. Tanto é que você sabe que no lugar santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, fazendo expiação pelos seus pecados do povo, com sangue do cordeiro. E quando Jesus da cruz do Calvário bradou: está consumado, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo rasgou de alto a baixo, abrindo acesso para que agora tivéssemos acesso ao lugar santíssimo, todos. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e essa é a prova do seu amor incondicional. Um amor incondicional. Verteu, derramou o seu sangue, o sangue purificador de Cristo. Então, quando João está apontando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não era esse Jesus esperado
como Messias por Israel. E a Bíblia diz que eles não o receberam. O mundo não conheceu e os judeus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então queremos crer. Eu estava na quinta-feira, e aí eu estava no estabelecimento comercial, e a minha mente fez uma retrospectiva para 47 anos lá no passado. 47 anos. Eu me lembrei daquela quinta-feira, véspera da sexta chamada Santa. Lá em casa, nessa época, nem casa limpava na sexta, não se fazia nada. Aí eu perguntei, pro maior informante de todas as coisas, que data era aquela quinta-feira e aquela sexta-feira do ano de 79, que eu voltei lá, E me deram a data. Quinta 12, sexta 13 de abril. Tem tudo, todas as informações que você busca. E eu pude lembrar como eu estava desprovido do conhecimento. E foi nesse ano. Não sei se, acho que antes dessa época, eu já tinha recebido um folheto falando sobre Jesus. Mas, um ano depois, eu já estava travando conhecimento com a palavra de Deus e começando a frequência aos cultos na igreja. Então, estamos num processo de preparação por Deus. Então, nós temos aqui pessoas hoje sendo preparadas por Deus para virem ao conhecimento que nunca tiveram. Uma obra do interior para o exterior sobre Jesus. Aquele mesmo conhecimento que tiveram o apóstolo Paulo. Mas é que eu falei dele essa semana, O homem religioso que era Paulo antes da conversão, não é? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, mas o que para ele era ganho, reputou perda por Cristo, e tinha por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento, como ele diz, de Cristo Jesus, meu Senhor. Já tive na situação assim como do apóstolo Paulo. Eu já fui idólatra. Eu já fui desprovido do conhecimento da verdade, com medo terrível de morrer. E quando eu me vi frente a frente com a morte, só tinha umas palavrinhas que eu pude dizer, graças a Deus, que eu já estava me preparando para a obra salvadora. Meu Deus, morri, mas não morri. Foi aí que eu recebi vida eternal, através de Jesus. Então, quando nós nos reunimos aqui na igreja para entoarmos cânticos, vale a pena, amados. É muito importante esse momento. Cada momento que eu e você temos para estarmos em contato com a palavra de Deus é único. Não volta mais. Ninguém aqui tem certeza que vai estar respirando amanhã. A gente pretende, não é? Você pretende. Se o Senhor nos der o amanhã, eu gosto de fôlego, Fôlego é algo maravilhoso. Você encheu os alvéolos pulmonares de ar, soltar o ar. Tem gente que tem uma ressônica desse tamanho. Eu tenho um conhecido meu, eu brinco com ele, Ele não pode ir no zoo. Se for no zoo, é enorme. E quando ele esguela, misericórdia, amados. Quando ele esguela, o chão treme, o ambiente treme. Mas fôlego de vida, você tem fôlego. Mas se você der o último suspiro, na menor fração de tempo possível, você vai entrar na eternidade e você vai estar com Cristo. Amém? Ele entrou na história para nos dar vida
Ele é a ressurreição e a vida. Vida eterna, sem fim. Agora, detalhe, assim como existe vida eterna, tem morte eterna também. Por isso que nós costumamos dizer, e é verdade, quem nasce 2 vezes, morrerá apenas uma. Talvez nem essa única vez morra. Se estiver vivo quando Jesus voltar, vai ter um corpo transformado. Então não vai morrer nenhuma vez. Vem, que maravilha. Pensou Jesus voltar, você vivo? Não morri, vivo continuarei, corpo transformado, terei. Estou fazendo até verso. Estou fazendo até verso. Parece? É interessante. Precisamos colocar os nossos corações em pensar nas coisas que são de cima, mais do que eles são da terra. Né? Todo santo dia eu leio esse versículo pela manhã. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo. Não tem como você fugir desse fato. Cordeiro de Deus que mudou a sua vida. Cordeiro de Deus que transformou a sua vida. De um Zé Ninguém para ser alguma coisa que nem é você, é Deus agindo em você e você vivendo para Cristo. E a maior expressão e a mais bela expressão do cristianismo, sabe qual é? De Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança da glória. Para muitas pessoas não faz sentido esse nosso tempo aqui, canta ali, alguém toca. Você já viu como que a Esther canta, né? O coração. E você também tem cantado com o coração, com todo o seu ser. Para muitas pessoas não faz sentido isso. Mas nós entendemos o sentido disso. Nós entendemos a importância disso. É servir ao Senhor. E só estamos o fazendo por causa do Cordeiro Jesus, que nos deu essa condição, que nos possibilitou tal ação. O Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Eu falei na sexta-feira, finalizando o nosso programa, que eu pregaria hoje sobre o Cordeiro. E aí já, no resumo que eles fazem, colocaram que seria no próximo programa. Não, é no culto mesmo agora, viu? É no culto agora. Depois, se você quiser, viu, você vai lá. Eu vou publicar, eles fazem um resumo, você pode ter um resumo para você, do culto aqui à noite, confere, tá? Dá uma checada, vê se está batendo assim, certinho, bíblico, tá? Porque eles cometem erro, não sou eu que faço o resumo, não, é eles. Tá? De acordo com aquilo que a gente pregando apresenta. Mas medite sobre isso, pense sobre isso, tá? Jesus, o Cordeiro de Deus, a importância do Cordeiro, porque sem a compreensão desse Cordeiro, não fará para ninguém sentido aguardar a vinda daquele que é o leão da tribo de Judá, porque ele vai vir para julgar, ele vai vir para julgar, não mais como Cordeiro, mas como leão, como rei, com todo poderio e domínio. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, que este seja para nós aqui, no momento de reflexão da pregação da mensagem, a nossa consideração, como Jesus tem sido na nossa vida. Temos dado valor à obra do Cordeiro, o Cordeiro que veio, a forma como ele veio e a obra que foi realizada. Cristo foi entregue pelos nossos pecados, é verdade, mas também Romanos 4:25 leva-nos à compreensão que ele ressuscitou para a nossa justificação. Graças te damos, Deus, pela pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Abençoado seja o nosso povo, também aqueles que pela transmissão participaram
que ainda estão nos acompanhando, recebendo da palavra e na palavra a providência do Senhor para confrontar os nossos corações. Por tudo dou graças ao Deus e oramos no bendito e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe a todos.